Você pede desculpas o tempo todo? Esse é o tema da nossa live de hoje, né? A gente vai falar disso aqui. Se você não me conhece, eu sou a Letícia Penteado, eu faço parte da equipe Colar, uma equipe de 5 pessoas especializadas na mudança das relações e do mundo por meio da comunicação. A gente faz 2 lives por semana, né? Na segunda-feira, sempre às 18 horas, com temas variados que têm a ver com isso que a gente falou, né? Como melhorar a comunicação para a gente trabalhar também as nossas relações e o mundo. Deixa eu diminuir aqui a luz que está muito forte. Pronto. Deixa eu ver aqui. As nossas lives, eu tenho que ver eu preciso ver uma colinha aqui, só me perco. As nossas lives ficam também gravadas aqui no Insta, né? Mas é por pouco tempo, né? Não é por pouco tempo, mas é por tempo limitado, porque elas seguem os nossos projetos, né? Mas elas vão todas para o nosso podcast, Pode Colar, e ficam gravadas por lá. Você pode acompanhar a gente por lá também, inclusive. Você pode estar acompanhando a gente do futuro nesse momento. Então, se você estiver aí no futuro, saudações aqui de 11 de agosto de 2022. E eu vou aqui já dando as boas-vindas para as outras pessoas da nossa aqui para bater papo a respeito disso. Né? Lembrando que agora nosso projeto da comunidade segue em andamento. Se você quiser saber como participar, tem o link na nossa bio ali com todas as explicações. Né? É um projeto muito bacana, dá para participar com bolsa, né? E a gente tem uma bolsa, inclusive, para trazer diversidade para a nossa comunidade. Então, se tiver interesse, dá uma olhada na nossa bio. E aí, pessoal, estou vendo já está o Igor e o Pedro. Vocês e acabou de chegar a Dani. Ouço. Beleza. Querem falar um alô aí, pessoas? Oi, gente. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos aí. E é isso. Então, aqui, dando início à nossa conversa. Dani e Rafael, você pede desculpas o tempo todo? Eita, uma boa pergunta. Eu só queria antes de falar, Lê, contar que essa live aqui surgiu de um post que a gente fez lá no Insta. E aí foi interessante porque o tema da live era outro. E aí depois a Letícia hoje acordou e falou: Nossa, esse post aqui tá muito legal, vamos fazer com o tema dessa live. E acho que uma coisa assim que eu achei interessante, né, é que foi uma coisa que eu coloquei lá, falei, nossa, nem estava assim, achei que fosse chamar tanta atenção, e aí vi o quanto de mulheres, principalmente, que comentaram, né, assim, e até incluíram, porque o post estava falando assim, nossa, até ia pegar um post aqui para falar o que ele estava falando, peraí, se eu achar aqui rapidinho, como é que era mesmo? Eu estava falando assim, a gente precisa parar de pedir desculpas de algumas coisas que a gente faz. Uma coisa era de quando a gente vai fazer uma pergunta, né? Eu vou fazer uma pergunta, às vezes eu peço desculpas, aí depois tem de falar um não, ou de ser quem você é, de dar sua opinião. Então, assim, tem várias situações. Dizer a sua verdade, de por dizer, chorar, por é isso aí. Então, são situações que geralmente a gente vê pessoas pedindo desculpas e a gente acha, né? Depois eu fui pensar, nossa, por que a gente pede tantas desculpas? E esse que é o tema aí da live e a gente quer meio que investigar, né? Essas e outras desculpas que a gente pede aí, por que a gente pede tantas desculpas? E você me perguntou se eu peço muita desculpa. Mas hoje em dia, como eu já tenho uma consciência um pouquinho mais ampliada do que o passado, então às vezes a coisa vem até aqui assim, depois volta. Eu falo, não, eu não preciso pedir desculpas por isso. Mas é uma coisa que eu acho que eu preciso estar o tempo todo pensando sobre isso, porque existem vários tipos de desculpa, né? Eu estava pensando, quando a gente falou dessa live, eu estava pensando quando a gente é criança, né? Às vezes tem duas crianças ali, elas estão brigando, né? E aí eu falo que tem uma desculpa que é desculpa mágica, que é assim, o adulto vira para a criança e fala assim, vai lá e pede desculpa. E aí o outro vai lá e pede desculpa e, tipo, acabou o assunto. Tipo assim, é como se aquela desculpa
fosse mágica, tipo, resolvesse o problema ali. E aí saem os dois bicudos, né? Um para cada lado, porque não resolveu nada, só um pediu desculpa pro outro. E aí a gente finge que deu certo aquela desculpa e tudo mais. Então a gente já começa pedindo desculpa, na minha visão, errado lá na infância. E aí tem vários outros tipos de desculpa, né? Um que eu tô lembrando aqui é, por exemplo, quando a gente está na escola ou em algum curso. E parece que a aula tem que ser dada de um jeito assim planejado, né? Tem que ser daquele jeito que o professor está dando. E se alguém, né, vai fazer uma pergunta, às vezes a pessoa fica até constrangida, né? Porque está atrapalhando a aula. Então, assim, é muito interessante como a nossa educação, ela está muito baseada em uma pessoa que sabe, que tem um planejamento, que vai fazer daquele jeito. E se quando alguém tem um interesse, alguma dúvida, ela é uma pessoa, entre aspas, mal. Quando a gente pede desculpa, é porque aquilo não é bem-vindo, né? Então parece que aquela pergunta não é bem-vinda. Então, assim, para mim é uma completa inversão, assim, né? De valores, assim, de jeito de pensar. E eu acho que tem outros jeitos aí, outros tipos de desculpa. Eu queria ouvir vocês também. Ítalo, quer comentar? Te escutando, vem muito para mim essa coisa de novo, que acho que a gente já falou em outras lives, que é do foco no comportamento e às vezes menos no estado interno da pessoa e no que é importante. Parece muito que essa coisa da desculpa, ela vem quando eu tenho um arrependimento, ou quando eu queria não ter feito alguma coisa, queria ter feito diferente, enfim, tem esse luto, esse arrependimento por algo que eu causei, e que isso, de certa forma, gera uma culpa em mim. Né? Por isso, a desculpa, né? Tira essa culpa de mim. Só que o que acontece? Isso que a Dani falou, a gente aprende quando criança que é uma norma de educação, é uma coisa, é uma regra. Né? Então, se eu fiz alguma coisa que machucou alguém ou que eu vi que tem impacto, eu imediatamente peço desculpa. Só que às vezes eu não tenho esse arrependimento dentro de mim. Ou então que nem aquela coisa, né? Como se fosse um incômodo em si eu expressar a minha opinião ou a minha visão a respeito de alguma coisa, acho que como a Lê trouxe aí no começo. Aí eu já, não, você vai me desculpar, mas tal, eu vou e falo o que eu penso. Né? Porque o simples fato de eu colocar uma opinião divergente já é uma coisa que automaticamente geraria um desconforto. Então, assim, é muito essa coisa do comportamento e olhar realmente, eu estou pedindo desculpa por uma coisa que de fato eu me arrependo, ou eu estou fazendo isso por uma norma e isso, na verdade, não faz sentido para mim. Acho que é um pouco dessa investigação, assim. E parece que tem a ver muito, eu olhando na minha trajetória, pedir bastante desculpa tem a ver com uma coisa talvez de uma ferida de rejeição, assim, de querer que todo mundo goste de mim, ou que naquele contexto as pessoas continuem gostando de mim, mesmo que eu traga a minha verdade ou me expresse de um jeito que é divergente do que está acontecendo ali. E na verdade vem mais por um medo de rejeição, ou de eu não pertencer mais àquela relação ou aquele grupo, e menos de um arrependimento de fato de eu ter feito algo ou estar expressando algo que não faz sentido para mim, né? Então, acho que é um pouco dessa investigação também. E para você, Pedrão? Eu estava pensando aqui, né, no que eu poderia trazer, estava ouvindo você, Igor, e aí eu lembrei de uma pessoa que eu estava apoiando e ela viveu uma situação com uma outra pessoa, viveu um conflito e ela estava pedindo a minha ajuda para trabalhar nesse conflito, porque ela ia continuar trabalhando com essa pessoa, ia continuar convivendo com essa pessoa e ela queria falar sobre o que tinha acontecido, né? Então ela estava querendo se preparar para essa conversa. E ela falou assim: eu não quero pedir desculpa. E eu não vou pedir desculpa. Né? E aí a gente estava conversando sobre isso, assim, porque para ela ali naquele contexto, se ela pedisse desculpa, é como se ela tivesse
vestindo a carapuça, assim, né, da responsabilidade pelo desconforto todo da situação, sendo que ela falou assim, eu não acho que eu fiz nada errado, entendeu? Então, como é que eu vou pedir desculpa? Mas, ao mesmo tempo, eu quero conversar com essa pessoa e quero que ela me ouça, né? E aí a gente estava falando sobre como que, assim, às vezes esse reconhecimento, assim, de poxa, aconteceu um desconforto entre a gente, né? Ou o que eu fiz ou o que eu falei teve um impacto em você, né? Muitas vezes o desculpa é isso, assim, né? Pedir desculpa é um atalho para dizer, olha, eu vejo que o que eu fiz teve um impacto em você e eu lamento por isso, né? Muitas vezes é isso, assim, né? É um atalho. A gente fala assim, desculpa. E aí a gente chegou nesse lugar, assim, que foi uma mudança de palavra, assim, que eu não acho que é nem o jeito certo de fazer, mas para ela teve uma mudança significativa que ela falou assim, como é que eu reconheço que aquilo foi ruim pra gente, mas eu também não visto a camisa de a pessoa que fez uma coisa errada, né? E aí a gente estava pensando em algumas frases, experimentando algumas frases, e aí uma frase que para ela encaixou foi mais ou menos assim: eu lamento muito pelo nosso desentendimento. Né? Então ela ficou muito mais à vontade com essa frase, assim, eu lamento que essa situação tenha acontecido entre a gente, que a gente tenha se sentido desconfortável, e para ela era muito diferente do que desculpa por isso que aconteceu, né? Ou desculpa por isso que eu fiz. Então eu achei muito curioso, assim, que às vezes quando a gente muda uma palavra, né? Não acho que tem que mudar, não acho que desculpa é uma coisa errada de falar, mas dependendo da palavra que a gente usa para reconhecer essa coisa que aconteceu, muitas vezes a gente muda a sensação, né? Às vezes parece que eu estou comprando mais a culpa, vestindo mais aí a carapuça de alguém que fez alguma coisa errada. Mas, ao mesmo tempo, se você não reconhece que houve um desconforto, muitas vezes a outra pessoa também não entra na conversa, né? Então, eu acho muito interessante isso, como que às vezes uma mudança de palavra pode mudar a sensação mesmo, né? Como é que você está se colocando ali. E você, Letícia? Eu acho engraçado porque eu tenho uma relação muito íntima com esse tema de pedir desculpas o tempo inteiro. Por quê? Porque é muito típico da cultura japonesa você pedir desculpa basicamente por respirar. Você existe, você precisa pedir desculpa. Então é gomen aqui, gomen ali, desculpa, 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 com licença. É o tempo inteiro essa sensação de que você é um peso, você de alguma forma é um fardo, quando você causa qualquer tipo de turbulência. E como nós sabemos, como já foi várias vezes abordado aqui, você não tem como expressar uma verdade sua sem isso incomodar outras pessoas. Quer dizer, não é sempre que vai incomodar, mas é muito comum que incomode. Né? Assim, essa pretensão de eu quero expressar, mas não quero incomodar ela é um... Infelizmente, para você expressar, você tem que aceitar que muitas pessoas podem se incomodar com isso. E não é fácil. Né? No post lá que a Dani fez, que eu achei maravilhoso, é isso. Né? Você pede desculpas por dizer não, pede desculpas por dizer a sua verdade, pede desculpa por chorar, pede desculpa por sentir, pede desculpa por pedir ajuda, por precisar de ajuda. Tem alguma coisa errada comigo, então eu preciso pedir desculpa porque eu estou pedindo ajuda. E isso tudo é muito triste até se a gente parar para pensar, porque uma das formas de você ver o pedido de desculpas é uma vontade de cuidar do ambiente, por exemplo, né? Se eu estou aqui no ambiente, estou chorando, eu peço desculpas, é uma sensação de que o meu choro, de alguma forma, impacta as pessoas negativamente, né? De um jeito que eu gostaria que não impactasse. E, ao mesmo tempo, né, num dos comentários lá daquela postagem, que foi aquilo que me chamou a atenção, foi uma mulher falando assim, uma pessoa pedindo desculpas por chorar a morte do próprio filho. Que absurdo, uma pessoa precisava sentir, né? A gente criar uma sociedade em que uma pessoa sente que está constrangendo as outras pessoas com uma dor que é óbvia, que é natural, que, meu Deus, né? Então, assim, não existiu espaço para sentir essa dor e para assim, cuidar dessa dor sem sentir que isso é um peso, é um fardo, é um incômodo para os outros.
É aquilo, a gente conviver com outras pessoas é a gente conviver com tudo delas, inclusive a dor delas. A gente pedir desculpa por aquilo que é mais humano na gente é como a gente pedir desculpa por ser humano. Isso não faz muito sentido, porque a ideia é essa, né? Sei lá. Então, é uma coisa meio doida. E é engraçado, porque essa nossa relação com as coisas, assim, uma vez a gente estava fazendo um dos trabalhos que a gente faz, né, dentro da equipe Colar, a gente trabalha muito essas relações entre as pessoas, as formas de comunicação, e não só o jeito de falar, mas o que está por trás da palavra. Porque quando a gente fala de comunicação, a gente não está falando das palavras usadas, até porque tem muita comunicação que não é verbal. A gente está falando do que eu tenho na minha cabeça, o que está rolando na cabeça daquele outro ser humano, e como que a gente faz para juntar e se conectar, de fato. É com outros seres humanos. Como a gente faz para funcionar? E não só com outros seres humanos, mas com a ideia de vida que seja no planeta. Mas como que a gente se conecta, né? Então a comunicação é isso, ela é uma comunicação, né? Ela é aquilo que traz conexão. E num dos exercícios, por exemplo, que uma vez a gente estava trabalhando gratidão, eu lembro que eu me sentei e fui fazer par com uma pessoa, né? Porque faltou e tal, então eu sentei com uma pessoa e ela falando comigo e trazendo a gratidão por uma outra pessoa. Então, ela falando assim, era um exercício que a gente falava, agradecia a alguém. Então, ela estava agradecendo a essa pessoa e eu fazendo o papel dessa outra pessoa e sentindo aquilo que eu expressei para ela. Você estava falando obrigada, 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 mas chegava em mim como um grande pedido de desculpa. E eu acho isso muito poderoso, porque assim, muitas vezes eu vejo, né, aquela dica, apareceu, virou meme, já todo mundo compartilha, bonito, né, falar aquele negócio de, como é que é? Ao invés de pedir desculpas, agradeça. Ao invés de dizer desculpa pelo atraso, obrigada por esperar, né? Desculpa por tomar seu tempo, obrigada pela sua atenção. Mas assim, não adianta mudar a palavra. É isso que é a questão que eu vi ali na prática. A pessoa estava fazendo um agradecimento no verbo, nas palavras que ela estava usando. Mas o que estava ali vindo para mim era desculpa, desculpa, desculpa. Eu sou um grande incômodo, eu sou um grande peso e você tem que me aguentar, então, enfim, obrigada por isso. Né? Não existia de fato uma celebração pela contribuição dessa pessoa que eu estava representando para a vida dela. Existia um grande lamento pelo peso que ela sentia ser na vida dessa pessoa. Olha como isso é significativo. Né? Então, assim, é uma cultura em que a gente se sente, sim, muitas vezes um peso. É uma cultura em que a gente sente que a gente ter sentimentos próprios e vontades próprias, especialmente quando a gente é mulher, é algo inconveniente, porque a gente aprende que a gente precisa atender outras pessoas antes da gente. Então, que absurdo você ter sua própria vontade, seu próprio desejo, e isso se contrapor ao de outras pessoas. Né? Então, assim, é sempre um desculpa, eu preferi falar desculpa, não sei o quê. Então, enfim, muitas coisas. Quem quer a bola? Dani, vai você dar um pulinho, diga. Vou pegar a bola aqui, então. Nossa, isso que você falou, essa coisa do... A gente não está aqui para malhar as palavras, digamos assim, né? Mas a gente está aqui mais para trazer uma reflexão em relação ao que significa isso, né? Porque eu acho assim, quando a gente faz alguma coisa que impacta no outro, a gente percebe, né? E aí a gente quer, na verdade, restaurar aquilo, que eu acho que, na verdade, essa que é a intenção, né? Quando a gente tem um conflito, pelo menos eu e esse trabalho que a gente realiza, tem a ver com essa coisa da restauração, como uma forma de ter consciência do que aconteceu e não passar por cima da dor do outro. Então, assim, quando a gente... eu acho que é muito triste quando a gente vê um pedido de desculpa que está conectado com uma coisa do existir. Porque eu já vi algumas situações onde, por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço, que trabalha comigo, que ela come escondida. Então, assim, quando eu vejo isso, eu fico pensando assim, é como se fosse assim, ela precisa se esconder, é como se ela tivesse que se esconder do mundo, assim. Eu acho que esse tipo de sentimento, e que existe muito quando a gente, né, tá observando as pessoas, principalmente as pessoas que não têm poder ou que não têm dinheiro, parece que elas precisam estar o tempo todo pedindo desculpa por conta da existência delas. E aí eu percebo que isso acontece com mais, né, por conta do quê? E as pessoas que têm poder,
elas não precisam pedir desculpas para nada, né? Então, assim, se a gente está numa roda a gente geralmente observa, assim, né? Quem tem poder e quem não tem poder. Quem tem poder pode estar com descalço, pode estar de qualquer jeito, cabelo de qualquer jeito, tudo é permitido. E aí, quando você olha para uma pessoa que não tem poder, parece que tudo dela está errado, ela está errada. Eu acho que é esse tipo de sentimento que a gente gera socialmente que é muito triste de observar. E o quanto que essas pessoas que não têm poder e que são, entre aspas, aí massacradas, né, pela nossa cultura, o quanto que elas nunca se sentem dignas de estar no lugar ou, sabe, aquilo que elas não podem ser o que elas são. É isso que eu acho que é muito triste, assim. Elas estão o tempo todo pedindo desculpa, fazendo escova no cabelo para o cabelo ficar diferente, elas serem aceitas. Então, eu acho que a gente poderia trazer essa reflexão aí, que eu acho que ela é importante socialmente, assim, né? Quando a gente pensa nessa coisa da insegurança, né, que as pessoas têm em relação aos grupos. Que mais? Ah, eu queria falar só mais uma coisa antes de passar. Eu acho que essa coisa da desculpa, ela tem muito a ver com essa coisa da gente ser educada para ser boazinha, que eu acho que a Lê já falou um pouquinho disso. Mas o quanto que essa coisa, eu tenho que ser boazinha, então eu não posso incomodar. Então, se eu trouxer algum pensamento, alguma coisa aqui que vai contrariar alguém, eu sou um incômodo. Então, se eu sou um incômodo, eu não trago aquilo, ou eu peço desculpas, igual alguém já falou aqui, não. Ó, desculpa, eu vou dar minha opinião, e aí vem com a opinião contrária. E aí a gente tem muita dificuldade, né, de perceber o quê? Que isso faz parte, né, do nosso. Se a gente convive com as pessoas, é óbvio que a gente vai ter pensamentos diferentes, a gente vai ter percepções diferentes, e quanto mais a gente escuta aquilo, mais rica fica a conversa e o diálogo, assim. E a nossa relação também, né? Porque se eu estou numa relação onde a pessoa não pode falar do incômodo dela, a gente não está criando uma relação de confiança ali, e muito provavelmente no próximo incômodo, ou quando ficar muito ruim o incômodo, a pessoa vai vazar, né? Tipo, não quero mais isso, e não vai te contar por que aquilo aconteceu. E isso, na verdade, é uma oportunidade que a gente perde de olhar para mim, né? Quando tem alguém assim e a pessoa não fala, pode ser que eu esteja com algum comportamento que, se ela me falar, eu posso melhorar com as outras relações. Então, assim, é super importante a gente criar esses espaços onde as pessoas podem falar, né? Sem pedir desculpa, sem precisar pedir desculpa, né? Nesse sentido de tô errada, tô incomodando, tô. Então, acho que é legal a gente pensar sobre isso também. Quanto é importante criar esses espaços aí de abertura para ouvir. Igor, quer pegar a bola? Para mim, acho que esse giro todo que você fez, para mim, volta muito de novo nessa coisa do certo e do errado. E como esse pensamento de certo e errado e a consequência disso ser o punitivismo, né? Quem está errado é punido e quem está certo é premiado. É o que gera um pouco desse processo, né? Eu estava vendo aqui no chat, a Geonalda falou, né, que a mãe dela contava que quando era menina, a avó colocava a abraçadinha com a tia quando elas brigavam, porque já vem de uma noção de que brigar é errado, ou que pessoas irmãs brigarem é errado. E aí, de que jeito que a gente põe isso certo? Vocês pedem desculpa, vocês se abraçam, né? Só que é como você falou, a gente perde a oportunidade de olhar para a dor que está acontecendo ali. Porque, assim, se a gente chega no ponto, tá, brigar é errado, às vezes isso vem de uma noção de que o conflito é errado. E como é que a gente pode considerar errada uma coisa que é um fato da natureza? Porque o conflito é um fato da natureza, ele vai acontecer. E a gente percebe no nosso trabalho que o conflito é uma oportunidade da gente atualizar uma relação. Tem alguma coisa que não está funcionando ali. E se a gente consegue entrar em diálogo, talvez a gente consiga perceber o que é importante para mim, o que é importante para outra pessoa, e a gente conseguir tratar isso de um jeito que a relação se expanda e ninguém precise se machucar mais. Né? E aí, se a gente parte de novo para, na superfície, no comportamento, criar uma harmonia artificial, a gente perde essa oportunidade de tratar isso. Né? E aí a Genada traz depois ali
é o mesmo que sufocar, enterrar os sentimentos, as necessidades, né? Aquilo que é importante para as pessoas. Né? Então, para mim, é muito isso. E aí, talvez a ideia seja o quê? A gente focar nessa dor que está por debaixo da vontade de pedir desculpa, né? O que está acontecendo? E aí perceber, principalmente nessas dinâmicas estruturais que você trouxe, né? Porque de onde vem o sentimento de que eu estou errado e eu preciso pedir desculpa? Vem de uma expectativa social, de uma estrutura que trata pessoas de maneira diferente, né? Então a gente percebe muito que em relação à socialização para as mulheres, muitas vezes é isso que você colocou, é ser boazinha, não falar, ficar quieta, né? Enquanto que para homens é o contrário. Então a gente percebe muito mais, né, essa coisa da pessoa pedir desculpa quando vai falar ou colocar uma posição, às vezes, em mulheres, e quando isso em homens é visto como assertividade, não, a pessoa tá se colocando, né? Tem menos essa coisa de pedir desculpa. Então, é um pouco disso, da gente olhar de onde vem essa coisa do certo e errado. Vem de uma expectativa social ou estrutural e que acaba sendo opressora, né? Porque trata diferentemente pessoas dependendo da cor da pele ou do gênero, né? E aí olhar um pouco para isso também, de onde que vem, porque olhar para essas estruturas é importante, porque parece que assim o fato da pessoa se sentir impelida a pedir desculpa já é uma dor em si, né? Já é uma carga, um peso a mais. Na verdade, é uma expressão desse peso maior que tem para essa pessoa. Né? Então, se a gente quer ter uma vida mais leve para todo mundo, talvez focar nisso, focar nessas dores e tentar olhar. Acho que isso que o Pedro falou antes também do lamento. Né? Eu posso, por exemplo, lamentar uma situação em que houve um desencontro ou um conflito e, ao mesmo tempo, não lamentar a minha posição ou o jeito que eu me coloquei ali. Né? E aí talvez a gente olhar, talvez ver o foco, onde que está a dor e qual é o lamento que tem aí. Aí às vezes a gente consegue abrir um canal de comunicação. Né? Então, por exemplo, olha, eu percebo que o jeito que eu falei impactou em você e eu realmente lamento por isso. Ao mesmo tempo eu quero cuidar da nossa relação, como é que a gente pode cuidar daqui para frente. Né? E aí sai um pouco também dessa coisa do punitivismo ou do medo da punição, mas a gente querer realmente construir uma coisa mais leve para todo mundo. O que você acha, Pedro? Eu estava pensando aqui que essa coisa do certo e do errado parece que está muito conectada com o pedido de desculpa, né? É lógico que toda vez que a gente fala sobre pedir desculpa, esse pedido pode ser interpretado de várias formas em vários contextos diferentes, né? Mas muitas vezes a gente pede desculpa porque a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa errada, né? Então eu já peço desculpa, assim. E como que, por exemplo, na nossa comunidade, para quem não conhece, a gente tem encontros regulares de prática, de dinâmicas, roda de conversa e tal. E às vezes alguém se emociona, chora, né? Bota ali as emoções para fora. E muitas vezes, se essa pessoa é nova na comunidade, ela pode até pedir desculpa. Tipo, gente, desculpa por isso que aconteceu, né? O que aconteceu? A pessoa simplesmente expressou a tristeza dela, né? Ou raiva, ou o que for, assim. E aí a gente vai vendo que conforme a pessoa vai participando da comunidade, é uma impressão minha, mas ela vai pedindo menos desculpa por colocar os sentimentos dela para fora, assim. Então eu achei curioso também, assim, né? Olhar isso, esse fenômeno, assim, da gente ir normalizando, assim, né? Esse desconforto que muitas vezes acontece quando alguém coloca os sentimentos incômodos ali na roda, e muitas vezes é desconfortável mesmo, mas como é que a gente olha para isso como, não, isso é normal, isso faz parte das nossas relações, não é que tem alguém fazendo alguma coisa errada, né? Mas culturalmente lá fora é assim, né? Se você expressa que você não gostou, que você ficou com raiva, que você tá triste, sei lá, ou mesmo assim, tem aquela expressão, né? Ah, desculpa, mas eu penso diferente. Tipo, por que desculpa?
Você pensa diferente, é isso, tá tudo bem, né? E aí eu fiquei pensando assim, que a pessoa que pede muita desculpa, eu não acho que é errado, mas eu fiquei pensando, será que a pessoa que pede muita desculpa, ela não pede porque se ela não pedir essa desculpa, ela acha que ela está correndo um risco? Então, assim, eu vou pedir desculpa, porque se eu não pedir desculpa, talvez eu corra um risco até de ser interpretada como uma pessoa mal educada, ou eu corro um risco até de perder esse vínculo. Por isso que eu peço tanta desculpa, porque eu tenho. É como se assim, eu visse esse risco latente, assim, né? Se eu não pedir tanta desculpa, é possível que eu perca isso que eu tenho. E aí eu acho que conforme a pessoa vai sentindo que aquela relação está garantida. Isso aqui, né, independente do seu pedido de desculpa ou não, a gente está aqui, a gente continua junto. Aí eu acho que a pessoa vai sentindo que está mais tranquilo, que ela precisa pedir menos desculpa, né? Diga lá, Letícia. Eu não sei, eu vejo muito assim que o pedido de desculpas às vezes vem de um lugar de eu me importo, né? De mostrar essa importância da outra pessoa pra gente e assumir a responsabilidade, né? Quando a gente, eu acho isso interessante porque muitas vezes tem isso, né? Da pessoa assim, ela não pediu desculpa, então ela não tá vendo o quanto a responsabilidade dela, ou ele, né? Enfim. E eu acho engraçado porque às vezes é muito fácil falar desculpa, virar as costas e ir embora, né? E é muito diferente você chegar e falar assim, nossa, eu percebo que quando eu fiz tal coisa, isso te impactou de tal forma, né? Eu percebo que naquela hora, quando eu falei desse jeito, você se assustou e foi uma coisa que deixou você magoado e triste e que você ficou pensando nisso depois e que você queria, né, da forma como eu falei para você, não chegou respeito, você queria ter tido mais respeito, mais cuidado, mais carinho. É diferente de eu falar, pô, desculpa, eu gritei. Não é que assim, esteja errado, mas é que existem formas e formas da gente comunicar. E às vezes, essa é mais importante do que a palavra desculpa, é que a outra pessoa se sinta de fato vista e apreciada naquilo que foi atingido nela, né? E isso não tem tanto a ver com a gente dizer, mesmo que a gente, pra gente aquilo nem faça sentido, veja. Porque é um lamento, né? Eu gostei muito daquilo que o Pedro falou no começo, porque tem a ver com isso, é um lamento conjunto. É um lamento em cima de uma desconexão. Eu posso ter feito algo que para mim não tem nada de errado, e ainda assim lamentar o fato de que isso te impacta dessa forma. Né? Eu lamento chegar para você e te dizer uma coisa que eu sei que vai ser difícil de ouvir. Às vezes a gente tem que trazer uma pessoa para falar assim, o que você achou desse trabalho? Poxa, eu tenho uma crítica a fazer. E eu gostaria que você soubesse que enquanto eu faço essa crítica, ela é difícil de ouvir. Né? Então, assim, eu gostei disso, mas teve esse aspecto que, assim, né, eu fiquei um pouco confusa, achei um pouco tal. Mas na hora que a gente fala isso, existe esse lamento. Não tem nada de errado no que eu estou fazendo. Né? E aí, às vezes, a gente quer, desculpa dizer, desculpa falar. O que eu estou querendo dizer com isso? Quer dizer, eu lamento que eu vou te trazer uma coisa que eu estou te trazendo porque eu estou querendo contribuir com você, mas que eu sei que não vai ser agradável nesse momento. Então, é um jeito de dizer, eu te enxergo, eu te vejo, eu me coloco aí, eu percebo. Né? Muitas vezes, numa mesa de mediação, quando você tem as partes, às vezes, muito alvoroçadas, uma se contrapondo à outra, não é o pedido de desculpa que faz elas, os ânimos se arrefecerem e elas conseguirem conversar, mas é a sensação de que uma enxergou de fato o ponto de vista da outra e compreende o que está se passando daquele ponto, né? E aí, assim, tem muito a ver com aquilo que a gente falou sobre respeito semana passada. Foi, tipo assim, é uma coisa que encaixa tão bem, né? Quando a gente fala sobre desculpa e respeito, porque uma das coisas que a gente mais pede desculpa é pela sensação de falta de respeito, né? Ou pela outra pessoa ter sido assim, não senti que houve respeito, a gente pede desculpa, né? E aí muitas vezes é uma desculpa que vem de um lugar de, você se sentiu desrespeitada, mas para mim eu não te desrespeitei, não fiz nada de errado, né? E assim,
é menos sobre o que você acha que você fez de certo ou errado, né? E mais sobre assim, poxa, eu tô vendo que isso chegou em você e te machucou. E eu lamento isso um monte, porque eu não queria te machucar. Eu não preferia que isso não tivesse acontecido dessa forma. Preferia que tivesse tido um outro jeito, né? Preferia que a gente pudesse construir um outro jeito. E aí, assim, tem uma curiosidade que não tem nada a ver com isso, mas lá atrás, quando a Dani estava falando dessa coisa, né? Como essa coisa de pedir desculpa atinge a gente de formas diferentes, de acordo com a nossa classe social, a cor da nossa pele, né? O nosso gênero, a nossa orientação sexual. Porque a gente, às vezes, sente que a gente incomoda o mundo por ser quem a gente é. A gente incomoda o mundo, né? Por ter necessidades diferentes daquelas que são esperadas. Né? Então, me vem muito a questão das mulheres, né? As meninas menstruadas, como se isso fosse uma coisa horrível e péssima que tem que ser escondida. Meu Deus, isso é um fato fisiológico, biológico, você não precisa pedir desculpa para ninguém, né? Enfim, e muitas outras coisas desse tipo, né? Mas me vem, por exemplo, o tanto de gente que ao pedir bolsa para entrar na comunidade escolar, porque uma das coisas mais bacanas desse projeto que a gente tem da comunidade é que ele permite bolsas, né? E as bolsas que a gente mais se esforça para conseguir oferecer são as bolsas de diversidade, para entrarem pessoas, né? Pessoas negras, pessoas com menos acesso a recursos financeiros, pessoas, enfim, dentro do espectro de diversidade sexual, né? De LGBTQIA+, PN, PN, mas eu ainda estou colocando o PN no meio, estou aprendendo que isso entrou, e é engraçado porque eu estou muito mais no P e no N do que em qualquer outra letra da sigla, mas ainda estou assimilando isso. Mas, enfim, e é engraçado porque normalmente as pessoas que mais se constrangem de pedir a bolsa são as pessoas que mais precisam dela. As pessoas que chegam e falam, desculpa, mas eu preciso de um desconto na mensalidade, né, na assinatura. Eu preciso de um desconto nesse valor. E eu acho isso tão... E eu fui analisando e fica muito assim, que normalmente são as pessoas que sentem que ao pedir esse desconto é como se elas estivessem desvalorizando o seu trabalho de alguma forma, né? E não simplesmente dizendo, nossa, eu te pagaria muito mais se eu pudesse, mas eu não tenho condições. Né? E celebrar o fato de que a gente junto pode construir um jeito de você participar, mesmo que você não possa pagar uma assinatura completa, ou não possa pagar uma assinatura e pronto, e está tudo certo. Né? E enquanto isso, tem a pessoa que sente assim, como se ela tivesse o direito à bolsa inerente, né? E que isso é uma postura muito comum de quem tem muita grana, porque na nossa sociedade as pessoas que têm muita grana ganham muita coisa de graça, e elas estão muito acostumadas a ter esse desconto. Né? Então, a pessoa que chega para você e fala, não dá para fazer por 20%? Não dá para fazer por não sei quantos reais? Não dá para fazer, tipo, sabe, de uma boa, assim. Por quê? Porque a pessoa está acostumada com isso, né? E é muito engraçado isso. Enfim, só um parênteses. Dani. Nossa, gente, eu tô ouvindo vocês e é muito interessante como essa coisa da desculpa, né? Ela faz muito sentido quando eu acho que ela vem desse lugar da restauração que vocês estavam falando, né? De mostrar para outra pessoa que mesmo não concordando com ela, ou mesmo, por exemplo, vamos supor que eu quero terminar um relacionamento. E aí eu não quero mais aquela pessoa. E aí eu não preciso pedir desculpa para ela, mas eu posso falar o quanto eu me importo com ela, né? E eu acho que quando o pedido de desculpas, entre aspas, vem nesse lugar, né? Isso que é importante numa relação, é a gente ter esse movimento de restauração. Agora, uma outra coisa que eu estava pensando na hora que eu estava ouvindo vocês é assim, o quanto que a gente tem dificuldade de sustentar o incômodo dentro de um conflito. Então, por exemplo, quando eu estou num conflito, dói tanto, tem tanta angústia ali, tem tanta tristeza, medo de um monte de coisa, de terminar a relação, de não ter mais aquela pessoa, ou muitas outras coisas, que eu não consigo sustentar um lugar, que é isso que a gente trabalha, né, dentro da Colar, de investigação, de tentar de fato entender o que impactou aquela pessoa. Porque muitas vezes, quando vem uma ideia oposta, ou quando surge um conflito, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. E como aquilo é muito, né, incomoda muito, a gente está ali
numa angústia, a gente sai correndo tentando já concluir coisas e já consertar aquilo de uma vez, rápido para sair daquela dor. E o quanto que é importante a gente sustentar e, tipo, vamos investigar para ver o que exatamente aconteceu, porque aí a partir disso eu consigo de fato restaurar e rever, e entre eu pedir desculpas ou sentir muito, não importa o que, mas eu consigo restaurar aquilo a partir desse momento de eu conseguir sustentar aquele incômodo, assim. Eu acho que esse é um trabalho muito legal que a gente faz dentro da Colar, a gente treina, né? A gente estava ontem, acho que anteontem no encontro, aí saiu uma fala assim, a Colar é uma academia emocional. E é exatamente para isso que serve, né, a coisa. Tipo assim, eu preciso treinar o meu músculo para conseguir sustentar esses sentimentos que são naturais, mas que eu quero correr deles, para conseguir investigar esse conflito e chegar num lugar diferente daqueles que eu estou acostumada, que é o quê? Um serve, o outro não serve. Um está certo, o outro está errado. Então, assim, eu acho que socialmente, individualmente, a gente precisa muito de espaços onde a gente consiga treinar esse músculo, porque não é fácil passar por conflito, assim, eu falo por mim, eu falo todos os dias, eu tô aqui estudando, falando sobre conflito, e a hora que acontece comigo eu falo, ai meu Deus, eu quero sair correndo disso. Então, assim, o quanto que eu preciso de apoio para sustentar os meus conflitos também, porque senão eu não dou conta, assim. Então, é muito interessante que, acho que no fundo, essa live aqui veio para falar que o importante não é essa questão da palavra desculpa, mas sim dessa restauração, assim, desse cuidado com a relação, sabe? Como é que a gente cuida das relações de um jeito diferente do que a gente está acostumado, assim? Acho que é isso, assim. Queria trazer agora. Igor, e você? Eu acho que de tudo que foi falado, fica muito para mim que a desculpa é uma palavra guarda-chuva. Ela serve para várias coisas, né? Uma delas é isso, é um protocolo social em que mesmo que eu não tenha esse arrependimento ou alguma outra situação, eu falo isso para tentar criar uma harmonia artificial ali, né? Acho que essa é uma das funções. E aí, investigar realmente faz sentido falar, né? E aí, outra função é realmente expressar esse arrependimento ou buscar uma restauração, seja por algo que eu fiz ou falei que eu preferia não ter feito ou dito daquela maneira, ou, enfim, um luto, um lamento pela situação que se criou, ainda que eu não tenha um arrependimento propriamente pelas minhas ações. E tem também essa coisa da desculpa como uma forma de expressar um medo ou alguma questão em que eu quero expressar, trazer alguma coisa com autenticidade, mas eu tenho medo do que pode acontecer depois, né? Então, acho que principalmente essas três coisas, assim. E acho que fica muito a investigação, assim, por que eu estou querendo pedir desculpa? E aí ver, a partir daquele momento, o que eu posso fazer com isso, né? Identificar qual dessas três possibilidades eu estou encaixado ou alguma outra que eu não tenha percebido ainda e talvez trazer mais nitidez para essa comunicação, que é muito o trabalho que a gente faz aqui na Colar, né? Tentar trazer mais nitidez em termos daquilo que se passa dentro de mim como emoção e daquilo que é importante para mim, e aí tentar comunicar isso, né? Não só pedir a desculpa, mas olha, eu realmente lamento aquilo que eu fiz, eu realmente lamento o impacto que isso teve, eu queria cuidar da nossa relação. Ou se é um protocolo social, faz sentido manter ou não esse protocolo social naquele momento, se não tem um arrependimento. Ou essa coisa do medo também, trazer bem claramente o receio. Olha, eu fico um pouco receoso de trazer isso, né? Até a Neuza falou ali atrás, né, que ela acabou de pedir desculpa e ela percebeu que era porque ela queria que a sugestão dela fosse ouvida, né? E aí, de que jeito talvez a gente pode, então, ajustar isso para trazer mais nitidez para, olha, é importante que isso daqui que eu estou trazendo seja ouvido para mim, porque vai cuidar de
tal coisa ou tal coisa. Porque aí a gente dá oportunidade para as outras pessoas que estão junto com a gente também entrarem nessa dança em relação ao que é importante para a gente. Se fica só na parte da desculpa, não fica muito, né, nítido ou do que a gente está falando, né? É um protocolo, essa pessoa está pedindo desculpa só por pedir, né? Enfim. E aí veio uma coisa que a Tereza falou antes ali, né? Que como é importante a gente ter coragem, às vezes, para trazer autenticidade. E acho que é essa coragem um pouco que às vezes vai precisar quando a gente quer fazer essa transformação e não só falar, pedir a desculpa, mas trazer com mais nitidez o que é importante para mim ali naquela comunicação que está me dando vontade de pedir desculpa. E aí me vem uma outra coisa também que é importante, que é o quê? Quando a gente faz esse movimento, não é para dizer assim, é errado pedir desculpa. Não, é uma coisa que a gente se acostumou a fazer durante décadas. E aí também a gente ter carinho com a gente mesmo, quando a gente não consegue dar esse outro passo de coragem e trazer mais transparência para a conversa, é porque às vezes eu estou querendo cuidar mais da segurança ali naquele momento do que da autenticidade da transparência. E tudo bem, dá para a gente começar a praticar isso em locais em que eu sinta mais segurança e aos poucos ir evoluindo isso daí, né? Então, não é assim, vou parar de pedir desculpa, não peço mais, vou falar do meu coração o que se passa, e nem sempre a gente vai conseguir, dependendo da situação. E principalmente quando a gente é alguma pessoa que está com menos privilégio, né? Como vocês disseram, seja questão de classe social, de cor de pele, de orientação sexual ou gênero, enfim, pessoas com deficiência, é tudo isso. É mais difícil para muitas pessoas do que outras dar esse passo. Então, a gente ter esses locais também onde a gente possa se apoiar nesse processo é importante, que nem vocês disseram, né? E é o que a gente tenta construir aqui na Colar. Você quer ir ler e aí depois passa para o Pedro? Você levantou porque uma coisa que me veio assim enquanto você estava falando, mas também não é que pedir desculpa necessariamente não seja trazer transparência. Às vezes é isso, um pedido de desculpa é o que a gente sente que cabe no caso, é o que faz sentido pra gente, e a gente está sendo totalmente transparente e trazendo cuidado com ele. Não é que a palavra está errada, quando eu uso desculpa eu necessariamente estou querendo me adequar à situação, alguma coisa assim, né? Existe na desculpa, muitas vezes, um pedido para uma transferência de responsabilidade para outra pessoa. Eu vejo isso, por exemplo, muito claramente outro dia na relação com as crianças. Eu fiz alguma coisa que eu me arrependi, aí eu falei para a criança, desculpa. E aí eu percebi pela carinha, foi como assim, como se eu tivesse colocado no colo do meu filho. Me diz que está tudo bem para eu me sentir melhor. Tire essa culpa de mim, né? Desculpa. Ao invés de eu dizer, poxa, isso aconteceu e foi ruim para você. E eu sinto muito, eu lamento. E, poxa, agora que eu estou vendo isso, eu espero que no futuro eu possa agir melhor. Eu possa agir de outra forma, que não caia nesse mesmo lugar. Né? Então, assim, é muito comprido e tal, mas, enfim, não é, de novo, não é sobre ter usado a palavra desculpa, mas sobre a vibe que estava dentro de mim. Agora, eu consigo lembrar de momentos mágicos em que o pedido de desculpa, dessa palavra desculpa, aconteceu uma coisa linda. Então, por exemplo, eu lembro de um dia que eu estava andando, guiando, e eu fechei o motoca que ele estava no meu ponto cego, e eu fechei ele, o cara motoboy, e aí ele passou e olhou e buzinou, e aí eu tipo olhei para ele assustada, porque eu não tinha visto ele ali. E aí ele parou ali, e aí eu fiz o quê? Eu encostei do lado dele e baixei a janela. E aí ele achou que eu ia brigar com ele, porque é isso que as pessoas fazem no trânsito, né? Se alguém parou é porque vai bloquear. E aí ele parou e falou, e aí, eu tô errado? Então eu falei, não, moço, desculpa, você tá bem. Na hora que eu falei isso, a cara dele foi muito louco, porque ele tirou o capacete. Obrigado, moço. Não, tô ótimo, não sei o que, lá. Tipo assim, outra pessoa, desmontou ele, um pedido de desculpas. Lógico, tem toda uma questão de gênero envolvida, né? É mais difícil para um homem pedir desculpas numa situação assim do que uma mulher, claro. Mas o que eu posso dizer, assim, também com mulheres, em Mogi Guaçu, uma vez, eu tinha acabado de tirar a carta. Eu gosto muito dessas situações de trânsito porque o carro é muito desumanizante, né?
Então é muito bom. Então, assim, eu indo num cruzamento, e o Igor falando comigo, e eu tava ali, não sei o que, tudo culpa do Igor, viu? Aí, aí falando comigo, eu me distraí, fui entrar no cruzamento, aí a mulher quase bati. Aí, eu quase bati no carro da mulher. E aí ela olhou pra mim, e eu, desculpa. E aí ela, na hora que ela fez assim, sabe? Eu me deu até vontade de chorar na hora, porque eu tava tão mal, assim, assustada. E foi como se ela tivesse me dado um abraço. Aquele sorriso, aquela leveza que trouxe para aquele momento. E, pô, tinha quase batido no carro dela. Né? Então, assim, às vezes, assim, essa palavra pequena, não só a palavra, mas o você que você traz ali, traz essa conexão imediata de, nossa, uau, sinto muito. E a pessoa se sentir vista imediatamente. Então, existe esse efeito, sim, em alguns momentos, em algumas situações, de algumas formas. É uma coisa meio mágica. Né? Então, enfim, tem isso também, só para trazer. É muito legal você trazer isso, Lê, porque quando a gente pensa em brigas de trânsito, por exemplo, né, que é uma briga que muitas vezes escala num nível assim de violência que dá morte até, né? E não dá morte. Assim, eu nunca ouvi falar de uma briga de trânsito que alguém virou para o outro e falou assim, nossa, desculpa. E a partir desse pedido de desculpa, as coisas pioraram drasticamente. Né? Geralmente é porque ninguém pediu desculpa por nada e aí um fica ali, o negócio começa a crescer, né? Então, é como que um pedido de desculpa pode realmente desarmar uma situação, né? E às vezes até assim, a gente pode pensar assim, bom, eu já vou pedir desculpa porque eu vou desarmar outra pessoa de alguma forma, mas eu também me desarmo quando eu peço desculpa, né? Então, se eu tô sentindo que a coisa tá tensa, muitas vezes um dos caminhos é o pedido de desculpa mesmo, porque é um baixar a guarda, né? E quando eu peço desculpas, muitas vezes eu acredito que eu tô assim, é como se fosse fertilizando o ambiente, assim, né? Eu tô abrindo, assim, tô abrindo as possibilidades. Então é muito curioso isso, né? Porque um pedido de desculpa, ele pode ser um lugar de reconhecimento da dor do outro, ele pode ser um desarme da guerra, da explosão, ele pode ser como se fosse, assim, uma expressão que diz assim, eu estou te vendo, né? Por isso que desarma muitas vezes. E ele pode também ir para o outro lado e, sei lá, a gente pede desculpa por coisas que são orgânicas. Acho que o Igor estava falando disso, assim, né? Coisas orgânicas, assim, tipo bocejo. Eu bocejo, eu peço desculpa. Espirrei. Desculpa, gente, espirrei. Por que desculpa? O que é isso? Sei lá, arrotou. Desculpa. É porque é quase como se fosse assim, a desculpa parece que ela revela, em algumas situações, uma violação do código do respeito, né? Então, assim, o respeito foi violado, aí eu vou lá e corrijo pedindo desculpa. Eu lembro uma pessoa que eu conhecia, estava numa situação, eu mais duas pessoas, eu mais duas mulheres. Uma delas pedia desculpa para tudo. E aí a outra chegou uma hora que ela falou assim, mano, para de pedir desculpa. Ela ficou puta. Porque ela, tipo, a outra não parava de pedir desculpa. E aquilo foi dando uma angústia, né? E foi muito curioso, assim, porque para que pedia desculpa, aquilo era normal. Ela falou, nossa, mas eu peço tanta desculpa assim. Ela nem percebia, era um hábito. Ela pedia desculpa para tudo, assim. E a outra falou assim, meu, para de pedir desculpa, não tem nada errado com você, não sei o quê. Você fica se diminuindo, né? Então, como que o pedido de desculpa pode ser interpretado de várias formas, assim, né? E aí, uma coisa que eu achei muito legal também é que é essa coragem para ser autêntico, né? Que a gente trouxe, assim. E essa coragem para ser autêntico, ela depende, eu acho que não depende só de nós individualmente, assim, né? Não é uma tarefa individual, assim. Acho que a gente vê isso muito na Colar, assim, que o ambiente ele pode ajudar a gente a ir desenvolvendo essa coragem para ser autêntico, né?
Não é uma coisa que eu posso ser o mesmo nível de autenticidade em qualquer lugar, porque pode ser perigoso para mim até. Então, eu vou calibrando também, né? O quanto que eu me sinto à vontade e aos pouquinhos vou trabalhando essa musculatura para conseguir ser autêntico quando eu quiser, né? Um ponto Dani, aqui, ó. A diga. Geonalda tá trazendo. Desculpa. A pessoa que atravessa todo mundo. Mas é que a Geonalda trouxe aqui. Pode encerrar a conexão. O outro pensa que não há nada mais a dizer diante daquele pedido de desculpa. Pois é, eu já vi até a pessoa que fala assim: o que você quer que eu já pedi desculpa, o que mais você quer de mim? Tipo assim, o quê? Pedir desculpa é o ápice do apogeu da restauração. Não, não é. Tipo, não quero, eu quero. Você quebrou a parada? Tá, ok, agora vem ajudar a consertar, então, que tal? Né? Ou me mostra que você realmente entendeu o que doeu. Aquilo que a gente estava falando antes, né? Ao invés de falar, desculpa que eu te ofendi, não. Eu percebo que a palavra que eu usei pode ter soado assim, assim, assim para você. Foi isso? Ah, tá. Pô, que chato, eu lamento muito, realmente não queria, né? Então, sabendo disso, não vou fazer de novo. Mas o que a pessoa quer não é pedir desculpa, é uma segurança de que essa situação não vai se repetir. Né? Acho que essa segurança, talvez a gente quer muito ser visto para chegar nessa segurança, enfim. Desculpa. Dani? Eu acho que a gente está indo para considerações finais já, né? Mas eu acho que independente do que tenha acontecido, né? Eu acho que a gente sempre fala isso nas lives, mas eu acho que é tão importante falar que assim, o quanto que é importante a gente falar e olhar para as dores, né? Porque relacionamento não tem jeito da gente não gerar dor no outro, né? Porque a gente está ali grudado, aí um cutuca o outro de algum jeito, assim, emocional, físico, emocional. Então, assim, não tem como a gente não passar por esse tipo de situação, né? Onde a gente vai ter um conflito, onde a gente vai ter um incômodo. E o importante muitas vezes é olhar para essa, é ter assim sustentação emocional, digamos, para cuidar daquilo que está acontecendo comigo e com o outro, assim. E às vezes é dolorido, porque está doendo em mim, está doendo no outro. O conflito é uma situação, né, que não é confortável. Então, acho que a importância aí dessa musculatura emocional aí, convidar o pessoal para ir lá na nossa bio, olhar, se você não quer entrar na Colar aí, fazer práticas na nossa academia emocional. E você, Igor? Acho que para encerrar fica muito para mim aquilo de investigar por que eu quero pedir desculpas, né? E tentar ver se além do pedido de desculpas eu posso trazer mais informações ou falar mais de mim, né? Porque talvez isso possa convidar a gente a ter mais conexão, né? E eu achei muito legal também isso que a Janalda trouxe agora no final, essa coisa de às vezes a desculpa ser usada como silenciamento, né? Tipo, isso que a Lê falou, né? Eu já pedi desculpa, não tem mais nada a fazer e perceber também quando eu estou nesse processo e às vezes sem muita abertura para entrar na dor daquilo que está acontecendo, seja para escutar a dor da outra pessoa, entrar na minha própria dor, enfim, por ter feito algo que do que eu me arrependo. Então acho que é isso, essa investigação é muito importante. E você, Pedro? Eu acho que a minha consideração final, dica prática é: se você está pedindo muitas desculpas, experimente pedir menos desculpas e ver o que acontece também, né, dentro de você. E se você não está pedindo tantas desculpas, experimente pedir mais desculpas, porque talvez alguma coisa mude, né? Eu acho que é uma grande experimentação, assim. E, e eu acho que eu refiz as pazes com o pedido de desculpas, porque antes eu pensava assim, não, porque se eu pedir desculpa, eu estou assumindo a culpa. E hoje em dia eu acho que não necessariamente, assim, depende do que eu estou sustentando dentro de mim também, como entendimento da situação. Então, às vezes eu peço desculpa, até porque eu acho que o pedido de desculpa é o que que a outra pessoa vai entender assim mais rápido, né? É o código daquela situação, é o repertório da outra pessoa, é isso, assim. Então, se eu falar uma coisa muito diferente do que um pedido de desculpa, talvez ela fique meio confusa, né?
Então, acho muito interessante essa pesquisa do pedido de desculpa. E bora experimentar, né? Pedir desculpa, não pedir desculpa, ou usar outras palavras para tentar expressar o que você está tentando expressar sem pedir desculpa. Também é uma pesquisa muito interessante. Lê. Ah, gente, eu acho que vocês já disseram tudo. Eu acho muito importante essa coisa de investigar dentro de mim o que é um pedido de desculpa para mim. Que eu sinto quando eu quero pedir desculpa, o que eu sinto quando as pessoas pedem desculpa para mim. Porque às vezes também é desconfortável para mim quando outras pessoas me pedem desculpa. Né? Fora essas desculpas cotidianas, essas desculpas que querem dizer com licença, essas desculpas que querem dizer eu sei que estou quebrando uma normazinha social deste momento, ou alguma coisa do tipo, mas que existem esses pontos, né? Assim, enfim. A Ana Paula Rasteiro está fazendo aqui que é bem bacana esse tema. Obrigada por olhar por essas perspectivas, grata. Oi, obrigada, Ana Paula. A gente está trazendo justamente porque é o que a gente fala, né? A gente trabalha com a comunicação de uma forma transformadora, né? A nossa busca é olhar o que está por baixo das palavras, né? E dos atos, e de que forma a gente pode trazer mais conexão entre as pessoas. Então, assim, como eu estava dizendo, essa questão de entrar embaixo do que está dizendo, do que desculpas querem dizer para mim. Quando eu digo eu sinto muito, quando eu digo desculpa, o que isso quer dizer, né? E, enfim, dá uma chance no trânsito. Dê uma chance ao pedido de desculpas. Muitas vezes a gente acaba xingando a pessoa porque ela xingou a gente primeiro. Né? E às vezes ela está só muito assustada, porque ela acabou de quase bater o carro, e aí ela ficou brava porque ela está se protegendo desse susto. E se você virar falando, meu, desculpa. Ela vai tipo, ok. E é muito interessante isso acontecer. E mais, se às vezes você está muito bravo com a pessoa, antes de xingar a pessoa, dá uma chance ela te pedir desculpa, porque às vezes isso vai acontecer. Ela só não te pediu porque você xingou ela e ela xingou de volta, e virou aquele festival de um buzina pro outro buzina pro um, todo mundo mostra esse dedo e aquele dedo e não sei o quê, e, enfim, a gente sabe como isso acaba. Diga aí, Fer. Não, e pensar assim como é importante essa dimensão do apoio que o Pedro trouxe antes, né? E como a Colar também ajuda ali na nossa comunidade, a gente tenta construir esse ambiente de apoio em que as pessoas podem acessar a qualquer momento, buscar apoio, porque nesse processo da gente pedir mais desculpa ou menos desculpa, dependendo da situação, a gente vai bater com a cara no muro algumas vezes, né? Eu acabei de lembrar de uma história aqui disso que, enfim, mas é isso. Quando eu teve uma vez que eu estava nadando na época da pandemia e aí tinha que fazer inscrição para nadar, porque era só 2 pessoas por raia, etc. Eu furei o horário e um cara ficou muito bravo comigo, né? E aí eu, putz, vou lá pedir desculpa para esse cara, né? E aí eu fiquei nessa, vou, não vou, vou, não vou. Porque assim, é uma pessoa que provavelmente eu não veria mais na minha vida, ou enfim. Mas aí eu resolvi ir lá e pedir desculpa para ele. Só que acho que foi isso. Quando eu saí da piscina, eu pedi desculpa para ele. Eu falei assim, pô, foi mal, né? O cara, na verdade, eu falei, sinto muito. Ele falou, eu também sinto muito, porque você ficou aqui, agora tem menos horário para nadar, não sei o que. Tipo, o pau cantou assim. O cara ficou muito bravo comigo. Aí eu fui tomar banho e falei, não, vou voltar lá, vou falar com ele, né? Eu falei, poxa, eu percebi que te impactou na questão do horário e tudo, e realmente eu não tinha percebido, né, e tal. E aí, quando eu fui essa segunda vez, ele ficou mais de boa, assim. E aí ele pediu desculpa pelo jeito que ele falou comigo, né? Eu falei, não, tudo bem, eu percebi que foi uma coisa que te incomodou bastante, né? Agora, assim, eu fiz esse movimento aí justamente porque eu sabia que eu tinha apoio caso, se eu voltasse lá e o cara brigasse de novo comigo, né? Então é isso, para a gente fazer esses movimentos de talvez pedir mais desculpa, ou às vezes pedir menos e testar como é que é isso, vai ser muito importante a gente ter apoio em volta. E é uma das coisas que a gente tenta construir aqui, uma das nossas missões é ajudar as pessoas a conseguirem mais apoio para fazer esses movimentos, assim. Enfim, acho que é isso. Falei muito aí no final, foi mal. Desculpa.
É isso, gente. Então, Ô, obrigada por terem vindo. posso só Diga. lembrar o pessoal de uma coisa? Ah, Que por favor. agora a gente está com uma novidade que a gente está com 2 lives por semana. Então, quem tiver aí, a gente está com uma live na segunda e outra na quinta, às 18 horas, as duas. Então, fiquem atentos aí. Tem um grupo de WhatsApp também na nossa bio, se Não você é quiser. grupo, hein? É lista de transmissão. Então, tem uma lista de transmissão na nossa bio, onde só a gente publica. Então, se você quiser receber as notificações das nossas lives, dos cursos e da Colar, que é a nossa comunidade de prática, entra lá e aí você vai acompanhando a gente aí. Obrigada aí pela companhia de todos e de Obrigada, todas. gente. Vocês vão ver a gente falar muito da comunidade Colar, porque realmente ela é muito apaixonante para nós. É um projeto muito querido. Venham conhecer. Beijos. Falou, gente. Obrigado por virem, comentarem. Até a próxima.